Boa noite, voltando às nossas aulas de mercado financeiro e de capitais. Hoje, na nossa aula 5, vamos fazer aí uma viagenzinha, sobrevoar o sistema financeiro nacional. Então, vamos ver quais instituições compõem, e as principais, e quais são suas características. É muito importante a gente saber isto, porque para a gente discutir o sistema financeiro, nós precisamos entender quem são os agentes, quem são os intermediários, quem são as instituições, ou quais são as instituições que participam e o que elas fazem. Tá? Então, vamos ver aí como é que se compõe esse sistema chamado Sistema Financeiro Nacional e vamos discutir alguns dos principais agentes, alguns dos principais atores nesse processo. Tá bom? Vamos lá? Preparados? Então, tá aqui. O Sistema Financeiro Nacional, que é o conjunto das instituições que atuam no mercado brasileiro aqui, elas são divididas em três. Essas instituições, né, são divididas em três grupos. Vamos chamar de órgãos normativos, aqueles que estabelecem as regras, as entidades supervisoras, que são as que controlam, né, que veem se as regras estão sendo obedecidas, e os participantes, que nós vamos chamar de operadores. Tá bom? Então, aqui dentro dos normativos, nós temos o principal deles é o Conselho Monetário Nacional, vamos dar uma olhada mais detalhada nele, mas temos também o Conselho Nacional de Seguros Privados, que atua no mercado segurador, né? E o Conselho Nacional de Previdência Complementar, que é um mercado parecido com o mercado de seguros, mas é a previdência complementar. Né? E vejam que esses dois, tanto as seguradoras quanto as instituições de previdência, elas são compradoras de títulos no mercado. Nós falamos isso, né? Quando nós citamos lá o Open Market e eu coloquei uma barrinha embaixo chamando assim mercado institucional. Ele é composto principalmente pelas seguradoras, pela previdência complementar, que atuam no mercado comprando títulos, né? Tanto títulos do governo quanto títulos de outras instituições para compor suas reservas, tá bom? Mas aqui o que nós vemos aqui não são as companhias seguradoras, mas é o Conselho Nacional. É uma instituição que normatiza o mercado de seguros. E o Conselho Nacional de Previdência Complementar, que normatiza o mercado de previdência complementar. Tá bom? Ok. As entidades supervisoras, então o Banco Central do Brasil, o mais famoso, todo o mercado financeiro está abaixo dele. A Comissão de Valores Mobiliários, então aí nós temos o mercado de capitais. A SUSEP, novamente aqui falando de seguros privados, e a Previc, que é da Previdência Complementar. Tá bom? Vamos dar uma olhada então, rapidamente em cada um deles, e isso daqui vai servir para vocês como uma fonte de consulta posteriormente. Então, o Conselho Monetário Nacional é a principal instituição aqui do sistema financeiro, tá bom? Está a cargo dele a formulação das políticas monetária, de crédito, orçamentária, fiscal e da dívida pública do Brasil. Então, portanto, é a entidade máxima aqui no nosso processo. Né? Quem compõe o Conselho Monetário Nacional? O Conselho Monetário Nacional é composto pelo ministro da Economia, pelo secretário especial da Fazenda e pelo presidente do Banco Central. E abaixo existem várias comissões que vão cuidar de vários setores, vários casos especiais, tá bom? O que faz o Conselho Monetário Nacional? Ele tem várias atividades, vários objetivos, né? Eu coloquei aqui as principais, mas vocês podem pesquisar se vocês quiserem e vão encontrar um pouco mais do que isso. Mas eu coloquei as principais, as que nos interessam mais nessa aula. Então, vamos lá, vamos citar. Principais atividades aqui do Conselho Monetário Nacional. Regulamentar as taxas de juros, autorizar emissões de papel moeda. Ok, então nós falamos sobre moeda, né? Zelar pela liquidez e solvência das instituições financeiras, então ele controla tudo isso. Regular o valor interno e externo da moeda, propiciar o aperfeiçoamento das instituições e dos instrumentos financeiros no mercado,
disciplinar o crédito e orientar na aplicação dos recursos, regular operações de redesconto, falamos também sobre isso, né? Redesconto bancário, e as operações no mercado aberto, também explicamos isso, e disciplinar os instrumentos de política monetária e cambial. Muito bem. Na sequência, vamos falar sobre o Banco Central do Brasil. Então, talvez haja uma confusão entre vocês, o que é atributo do Conselho Monetário Nacional, o que é atributo do Banco Central do Brasil. Mas são duas instituições separadas, né? Elas atuam juntas, mas têm atividades diferentes. Então, o que faz o Banco Central do Brasil? Bom, então, se o Conselho Monetário Nacional é que define as políticas, o Banco Central é quem executa, quem coloca em prática, né? Uma outra coisa, nós vimos lá que o Conselho Monetário Nacional autoriza a emissão de moeda. Quem que emite moeda? O Banco Central do Brasil. Então, é um órgão fiscalizador de todo o sistema, é um banco executor da política monetária. Ele é chamado, né, de banqueiro do governo e banco dos bancos. Por que é banqueiro do governo? Porque é através dele que o governo vai buscar dinheiro, né? Através do Banco Central. É como nós fazemos quando vamos a um banco, o governo vai ao Banco Central do Brasil, né? E também é o banco dos bancos, da mesma maneira. Então, quando a gente fala de redesconto bancário, então se um banco precisa de dinheiro, onde ele vai pedir dinheiro emprestado? Certo? Ele vai no Banco Central. É o Banco Central que controla aí o redesconto bancário, ou o redesconto de liquidez também, tá bom? Atribuições do Banco Central. Né? Então, fiscalizar as demais instituições financeiras, realizar e controlar operações de redesconto, como a gente discutiu aqui, e as de empréstimo no âmbito das instituições financeiras bancárias, por isso que é Banco dos Bancos, emitir dinheiro ou moeda e controlar a liquidez do mercado, então a base monetária, os meios de pagamento, tá? Controlar o crédito, os capitais estrangeiros e receber os depósitos compulsórios dos bancos. Falamos disso também, de depósito compulsório, não é? Aquela parcela dos depósitos, principalmente depósito à vista, mas tem outras operações também que tem compulsório e que é depositado no Banco Central. Os bancos não podem utilizar isso. Ele serve lá como uma garantia, mas serve também para reduzir o multiplicador bancário. Efetuar operações de compra e venda de títulos públicos federais, regular a execução dos serviços de compensação de cheques, e receber depósitos compulsórios das instituições financeiras e também executar operações de política monetária. Se numa ponta nós temos o Banco Central controlando as operações do mercado financeiro, no mercado de capitais nós temos a CVM, a Comissão de Valores Mobiliários, que controla. Né? Então vamos lá, CVM, principais atribuições: incentivar a poupança no mercado acionário, que, por sinal, estamos passando por uma crise enorme com essa questão do coronavírus, né? A Bolsa, o índice Bovespa aí despencando, mas não só no Brasil, no mundo todo, as bolsas de valores estão passando por maus momentos. Estimular o funcionamento das bolsas de valores e das instituições operadoras do mercado acionário. Não temos só as bolsas, temos as distribuidoras, temos as corretoras de valores também. Assegurar a lisura nas operações de compra e venda de valores mobiliários. Promover a expansão dos negócios no mercado acionário e também proteger os investidores nesse mercado. Bom, famoso Banco do Brasil, né? Então, vamos lá. É uma sociedade anônima de capital misto, controlada pela União, e até 86, então já faz tempo, era considerada uma autoridade monetária, né? e atuava na emissão de moeda. Mas, com a criação do Conselho Monetário Nacional, isso foi alterado. Né? Então, hoje, é um agente financeiro do governo federal na execução de sua política creditícia e financeira, e exerce atividades próprias de banco comercial, banco de investimento e banco de desenvolvimento.
Na verdade, o Banco do Brasil hoje é um banco múltiplo também, igual aos demais. Financia atividades rurais, industriais, comerciais e de serviços, além de fomentar a economia de diferentes regiões, né? Então, vejam que no interior do Brasil, o Banco do Brasil atua fortemente aí na agricultura, no comércio, na indústria, né? Atua bastante. Temos também o BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. E aqui na foto eu coloquei aqui eu acho tão horrível não o logo é bonito, mas essa estrutura que eles fizeram aí com as letras todas tortas, né? Eu não gosto, mas enfim, tá lá no prédio deles, na sede. Então, é uma empresa pública vinculada ao Ministério da Economia, principal instrumento de médio e longo prazo da execução de política de financiamento do governo federal. Então, embora ele tenha o nome de Banco de Desenvolvimento, tecnicamente ele não é um banco de desenvolvimento mais, né? Ele é um banco. Mas ele atua em investimentos, né? Atua através de agentes financeiros. Como é que funciona isso? Ele não tem agência, o BNDES, para emprestar o dinheiro. Então, toda vez que alguém quer recorrer ao BNDES, ele faz isso. Se for uma empresa grande, sim, ele vai direto ao BNDES, mas outras empresas vão aos bancos, aos grandes bancos. E os grandes bancos funcionam como intermediários, são agentes. Então você entrega o pedido para esse agente vai ao BNDES e faz todo o serviço lá, e na hora que é liberado o empréstimo, vem para o banco e o banco repassa para quem está pedindo, né? Então a gente chama isso de repasse. Objetivo do BNDES: reequipar e fomentar empresas de interesse do desenvolvimento do país. O que nós vamos ver agora, com toda essa crise que nós estamos tendo, como é que o BNDES vai alterar aí a sua atuação para ajudar pequenas, médias empresas, né? Não somente as grandes, a retomar a sua atuação agora, né? Voltando ao mercado. Caixa Econômica Federal, que muita gente confunde com o Banco do Brasil, mas são duas instituições também diferentes, separadas, né? A Caixa Econômica no passado era a Caixa, existia essas instituições, caixas, né? Mas hoje não, tem só o nome de Caixa Econômica, mas é um banco. As caixas econômicas são instituições financeiras públicas autônomas e que apresentam um claro objetivo social. Executa atividades características dos bancos comerciais e bancos múltiplos. Tá bom? É o principal agente do sistema financeiro de habitação, né? Então as cadernetas de poupança, né, principalmente estão aí, com recursos originados pelo FGTS, caderneta de poupança e fundos próprios dos agentes financeiros. Demais objetivos da Caixa Econômica Federal: administrar com exclusividade os serviços das loterias, né? E tem mais um também que é o de penhor, né? Então tá aqui, ó, tem o monopólio das operações de penhor, que são empréstimos garantidos com bens de valor e alta liquidez, joias, metais preciosos, pedras preciosas, né? Obras de arte, tá bom? E por último, então nós vimos os dois, e por último nós temos os demais operadores no mercado, né? Então eu listei aqui, acho que estão quase todos eles aqui, e a gente vai, nas nossas aulas, conforme a gente for falando de operações, nós vamos acabar citando eles, né? Então nós temos aí bancos múltiplos, bancos comerciais, bancos cooperativos, Caixa Econômica Federal, cooperativas de crédito, agências de fomento, associações de poupança e empréstimo, bancos de desenvolvimento. Os bancos de desenvolvimento são estaduais, tá? Por isso que o BNDES não é hoje um banco de desenvolvimento. Bancos de investimento, o BNDES, está separado aqui, cooperativas de crédito, sociedades de arrendamento mercantil, que são as empresas de leasing. Esse é o nome correto, sociedades de arrendamento mercantil. Sociedades de crédito, financiamento e investimento, sociedades de crédito imobiliário. No passado nós tínhamos a Bolsa de Mercadorias e Futuros e a Bolsa de Valores, né? Então houve uma fusão e hoje chama-se Bolsas de Mercadorias e Futuros, Bovespa.
sociedades corretoras de câmbio, corretoras de títulos e corretoras de valores mobiliários. Para terminar, distribuidora de títulos, distribuidora de valores mobiliários. Então, nós temos as companhias que são as corretoras e temos as distribuidoras, são diferentes. Também muita gente confunde as duas no mercado. Sociedades seguradoras, sociedades de capitalização, entidades abertas de previdência complementar e entidades fechadas de previdência complementar. E as sociedades resseguradoras, que atuam no mercado de seguros, né, fazendo o resseguro. Bom, com isso nós fizemos uma viagem rápida aí e a partir dessa relação de operadores aqui, nós vamos na semana que vem discutir como vocês vão fazer o trabalho de vocês, certo? Então, eu vou deixar para discutir na semana que vem, mas a gente vai ter um trabalho semestral, vamos ter duas provas, então a P1 e a P2, e a semana que vem vamos discutir o trabalho que vai ser baseado nessas instituições aqui do Sistema Financeiro Nacional. Ok? Então, foi só informação, foi só para a gente mostrar para vocês essas instituições. Lógico que no transcorrer da nossa aula a gente vai, à medida que for entrando nessas operações, nas operações dessas instituições, a gente vai entrando mais em detalhes e vendo como é que elas fazem o lançamento de títulos, como é que elas colocam esses títulos no mercado e qual é a participação delas ou no mercado financeiro ou no mercado de capitais. Muito bem? Então, boa noite e até a semana que vem. E preparem-se para a gente discutir aí o nosso trabalho semestral, que vai ser iniciado na semana que vem. Boa aula a todos!